Bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro A Gênese. Desta noite, nós estamos estudando do capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, no parágrafo 54, que diz o seguinte: não há nenhuma ciência que tenha surgido completa do cérebro do homem. Todas, sem exceção, são o produto de observações sucessivas, apoiando-se nas observações precedentes, como de um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com o espiritismo, porque seu ensino foi gradual. Eles não abordam as questões, senão à medida que os princípios sobre os quais eles devem se apoiar se acham suficientemente elaborados e que a opinião esteja amadurecida para os assimilar. É mesmo notável que todas as vezes que os centros particulares têm procurado abordar as questões prematuras, não têm obtido senão respostas contraditórias e não concludentes. Quando, ao contrário, o momento favorável chega, o ensinamento generaliza-se e se unifica na quase totalidade dos centros. Há, entretanto, entre a marcha do Espiritismo e a das ciências, uma diferença capital, isto é, que estas não atingiram o ponto a que chegaram, senão após longos intervalos, ao passo que ao Espiritismo foi suficiente alguns anos, senão para atingir o ponto culminante, pelo menos para recolher a soma de observações assaz grande para constituir uma doutrina. Disso decorre que há uma inumerável multidão de espíritos que, pela boa vontade de Deus, se manifestam simultaneamente, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. É em resultado disso que todas as partes da doutrina, ao invés de serem elaboradas sucessivamente durante muitos séculos, têm sido quase simultaneamente, em alguns anos, o que foi suficiente para agrupá-la e assim formar um todo. Deus quis que fosse assim, primeiramente para que o edifício chegasse mais prontamente ao cume, em segundo lugar, para que fosse possível, pela comparação, um controle, por assim dizer, imediato e permanente na universalidade do ensino. Cada parte não tendo valor e autoridade, a não ser pela conexão com o conjunto, todas se harmonizando, encontrando seu devido lugar e chegando cada uma a seu tempo. A Isabel está dizendo que agora a transmissão melhorou. Acho que lá no Facebook não estava bom, ela foi para o YouTube. Bem-vinda, viu, Isabel? Prazer tê-la conosco. Quem estiver aí pelo Facebook, não estiver bom, dirijam-se ao YouTube, por favor. AJEE, Associação Jauense de Estudos Espíritas. É só procurar o nosso canal que vocês encontram lá. Não confiando a um só Espírito o cuidado de promulgação da doutrina, Deus quis que tanto o menor como o maior entre os espíritos, como entre os homens, trouxesse a sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperadora, o que faltou a todas as doutrinas oriundas de uma única fonte. Que trabalho extraordinário, né?
Mas é assim mesmo. Né? É assim. Mas é assim. Quando a gente lê uma coisa como essa, o cuidado que Kardec teve na elaboração, a maneira pela qual ele está identificando aqui como a coisa foi feita, a gente vê a grandiosidade, né? E a oportunidade que os espíritos fizeram uso para poder fazer chegar a informação no momento certo, no momento aprazado, com as ideias maduras, né? Quer dizer, o trabalho de todos os espíritos, não de um espírito só, né? Tanto o maior como o menor, dizer aqui, né? Tanto os espíritos mais atrasados como os espíritos superiores, todos eles participaram da elaboração da doutrina e trouxeram, como ele diz aqui, uma pedra, a sua pedra, ou seja, a sua colaboração para a elaboração da doutrina. Ele diz aqui, isso não acontece quando uma doutrina é oriunda de uma única fonte, né? Porque a gente tem que acreditar sob palavra única e exclusivamente naquela fonte, né? Quem ficou muito bravo com ele aqui foi o pessoal do Mustang. Os mustanguistas ficaram bravos para caramba. Quem é ele para dizer que o controle universal é tudo e tal? Quiseram impor, né? De cima para baixo, o mustanguismo, de qualquer maneira. De outro lado, cada espírito, assim como cada homem, não possuindo senão uma soma limitada de conhecimentos, individualmente, seria incapaz de tratar ex professo das inumeráveis questões referentes ao espiritismo. Ex professo significa com conhecimento total, né? Pelo que eu me lembro, já fui procurar o valor dessa palavra, e é mais ou menos isso que significa, né? Eis igualmente, porque a doutrina, para cumprir a vontade do Criador, não poderia ser obra de um só espírito, nem de um só médium. Ela não poderia surgir senão da coletividade dos trabalhos controlados uns pelos outros. Aqui tem um rodapé que diz o seguinte: ver no Evangelho segundo o Espiritismo, o item 2 da introdução, e na Revista Espírita de abril de 64, de 1864, página 90, a autoridade da doutrina espírita, concordância universal do ensino dos espíritos. Quem não sabe o que ele está dizendo aqui, busque nesses dois lugares, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, e na Revista Espírita de 1864, página 90, a respeito disso que ele está falando. Porque ele se comunicava com mais de 1000 centros espíritas no mundo. Não é? No mundo inteiro, não é no Brasil, 2, 3 cidades, como muita gente faz, dizendo que aquilo que está escrito ali está confirmado, porque um outro médium na Bahia, não sei aonde, confirmou também e tal. Né? Não, é mundial. Todos recebem, quando uma coisa é verdadeira, todos recebem no mundo inteiro ao mesmo tempo. E como naquela época centralizou em Paris a análise dessas comunicações, dessas mensagens, todo mundo mandava para ele lia, catalogava, analisava, julgava aquilo que estava escrito, né? E via que havia concordância. Em havendo concordância, segundo ele, não sei se vocês lembram no nosso último encontro, mesmo contra a sua própria opinião, né? Não importa a opinião dele, o que importava era que essa mensagem, essa comunicação, esse ensinamento veio dos espíritos e concordavam entre si, né? Independente da opinião de quem está escrevendo. E ele foi, vamos dizer assim, bastante honesto para fazer isso. Não deixou em momento nenhum a vaidade ou o orgulho tomar conta daquilo que ele estava escrevendo, embora fosse chamado de mestre por todos aqueles que se dirigiam a ele em tratando de doutrina espírita, né? Um outro caráter, parágrafo 55, um outro caráter da revelação espírita, e que ressalta as condições mesmas
nas quais ela se produz é que, apoiando-se sobre os fatos, ela é e não pode deixar de ser, senão essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Por essa essência, ela contrai aliança com a ciência, a qual, sendo a exposição das leis da natureza, numa certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, o autor dessas leis. As descobertas da ciência glorificam a Deus em lugar de o rebaixar. Elas não destroem senão o que os homens edificaram sobre ideias falsas que eles fizeram de Deus. Ele coloca essa última frase aqui em negrito para chamar a atenção, né? Que aquilo que é de Deus, ele permanece, é verdadeiro. Agora, aquilo que não é, vem do homem, é falso. Né? Faz parte do pensamento do homem, que se modifica constantemente, assim como suas leis. Né? O Espiritismo não estabelece, portanto, como princípio absoluto, senão aquilo que está demonstrando com evidência ou que ressalta logicamente da observação. Ligado a todos os ramos da economia social, aos quais empresta apoio de suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que elas sejam, elevadas ao estado de verdades práticas. Né? Olha aqui o que o autor, o tradutor, teve o cuidado de assinalar verdades práticas. Né? Não adianta meia dúzia falar que aquilo é verdadeiro, se não for uma verdade prática, né? Se não for, é possível se aplicar na prática aquilo que está sendo afirmado. Né? E saídas de domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria, deixando de ser o que é. Desmentiria sua origem e sua finalidade providencial. O Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Kardec teve cuidado, uma pessoa séria como ele, não poderia escrever outra coisa. Mas até hoje, isso não aconteceu. Né? Desde 1858, quando a primeira obra espírita foi editada e lançada a público, até hoje, isso não aconteceu. Né? Mas ele teve o cuidado, isso é muito, muito bom para nós, porque significa segurança, né? A gente pode estar seguro estudando Kardec, estudando as obras básicas, que muita gente gosta de chamar de fundamental, né? Estudando as obras básicas, a gente tem aí a segurança de estar adquirindo um conhecimento verdadeiro, honesto, sério, por parte daquele que codificou a doutrina dos Espíritos. Aqui tem uma rodapé de número 8, que provavelmente é do tradutor. Vamos ler, que talvez eu me enganei, né? Ele diz assim: diante das declarações tão nítidas e tão categóricas como as contidas neste capítulo, caem todas as alegações de tendência ao absolutismo e à autocracia dos principais, dos príncipes, todas as falsas afirmações que pessoas prevenidas e mal informadas prestam à doutrina. Tais declarações, aliás, não são novas. Nós a temos repetido com frequência em nossos escritos para não deixar nenhuma dúvida quanto a tais comentários. Por outro lado, elas nos indicam nosso verdadeiro papel, o único que ambicionamos, o de trabalhar. É de Kardec essa nota, e mais uma vez ele reafirma que a doutrina espírita não tem dono e a origem não é humana, a origem é divina,
e ela foi ditada pelos espíritos, não é da cabeça de nenhum homem. Portanto, ninguém tem o direito de reivindicar a sua autoria. Ela, como o próprio Kardec diz, ela existe na humanidade desde sempre. Ela está presente em todas as religiões, né, com seus princípios, ou seja, da imortalidade da alma, da existência dos espíritos, da manifestação deles, da comunicação deles com o homem, e etc. Parágrafo de número 56. Qual é a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que ela não é senão a moral do Cristo? O homem tem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo tudo o que lhe é necessário para se conduzir. Isso se deve às ideias da época, que é o iluminismo, né? E o iluminismo, na época, dizia que a inteligência humana era capaz de satisfazer todas as necessidades humanas, não precisava de mais nada, né? Por isso que ele faz esse questionamento aqui, ele coloca isso aqui. Do ponto de vista moral, Deus, sem dúvida, deu ao homem um guia em sua consciência, que lhe diz, abre aspas, não faças a outrem aquilo que não queres que te faça, fecha aspas. A moral natural está certamente inscrita no coração dos homens, mas todos a sabem ler? Não têm eles jamais desprezado seus sábios preceitos? Que fizeram eles da moral do Cristo? Como a praticam aqueles mesmos que a ensinam? Não se tornou ela uma letra morta, uma bela teoria, boa para os outros e não para si? Reprovareis a um pai o fato de repetir 10 vezes, 100 vezes, as mesmas instruções aos seus filhos, se eles não as aproveitam? Por que haveria Deus de fazer menos que um pai de família? Por que não enviaria, de tempos em tempos, mensageiros especiais aos homens encarregados de chamá-los aos seus deveres e levá-los ao bom caminho, quando deste se afastam? De abrir os olhos da inteligência àqueles que os têm fechado, como os homens adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros? Os espíritos não ensinam outra moral senão a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Mas, então, por que o seu ensinamento, se ensinam aquilo que já sabemos? Poder-se-ia dizer o mesmo da moral do Cristo, que foi ensinada 500 anos antes por Sócrates e Platão, em termos quase idênticos, assim como de todos os moralistas que repetem a mesma coisa em todos os tons e em todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número dos moralistas. Está em negrito para chamar a atenção. Com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, eles fazem ouvir tanto na choupana como no palácio, tanto aos ignorantes como às pessoas instruídas. O que o ensinamento dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que unem os mortos e os vivos, os quais completam as noções vagas sobre a alma, seu passado e seu futuro, com o que, por sanção à sua doutrina, dão as próprias leis da natureza. Com o auxílio das novas luzes trazidas pelo Espiritismo e pelos Espíritos, o homem compreende a solidariedade que une todos os seres. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ele faz, por convicção, o que não fazia senão por dever, e o faz melhor. Agora que os homens praticarão a moral do Cristo, de agora em diante, somente eles poderão dizer se não necessitarão mais de moralistas, encarnados ou desencarnados. Entretanto,
Deus também não enviará mais agentes com essa finalidade. Uma das perguntas mais importantes entre as que são formuladas no rosto deste capítulo é esta: qual a autoridade da revelação espírita, pois que ele emana de seres cujas luzes são limitadas e que não são infalíveis? A objeção seria válida se essa revelação não consistisse senão no ensino dos espíritos, se devêssemos obtê-la exclusivamente através deles e aceitá-la de olhos fechados. Ela seria sem valor desde o instante em que o homem lhe traz o concurso de sua inteligência e de sua opinião, que os espíritos se limitam a apresentar por via de deduções o mesmo que ele pode extrair da observação dos fatos, ou, de outro modo, as manifestações de suas inumeráveis variedades são fatos. O homem as estuda e pesquisa, a lei que as rege. Nesse trabalho é ajudado pelos espíritos de todas as ordens, os quais são antes colaboradores que reveladores, no sentido comum da palavra. Ele submete suas expressões ao controle da lógica e do bom senso. Por esta maneira, ele se beneficia com os conhecimentos especiais que tem, devido à sua posição, sem abdicar do uso de sua própria razão. Sendo os espíritos apenas a alma dos homens, ao nos comunicarmos com eles, nós não saímos da humanidade, o que constitui uma circunstância capital a ser considerada. Por conseguinte, os homens de gênio, sábios, né, que têm sido as bandeiras da humanidade, saíram do mundo dos espíritos, tal como ali reentraram, ao deixar a Terra, desde que os espíritos podem comunicar-se com os homens. Estes mesmos gênios lhes podem dar instruções sob a forma espiritual, como faziam sob a forma corporal. Eles podem nos instruir após sua morte, como faziam enquanto viviam. São invisíveis em vez de visíveis. Eis toda a diferença. A experiência e o saber que possuíam não devem ser menores. E se a palavra deles, enquanto eram homens, tinha autoridade, essa não deve ser menor pelo fato de se acharem no mundo dos espíritos. Porém, não são somente os espíritos superiores que se manifestam. Fazem-no também os espíritos de todas as ordens. E tal era necessário para nos iniciar no conhecimento verdadeiro do mundo espiritual, que assim nos era revelado sob todas as suas facetas. Por este meio, as relações entre o mundo visível e o mundo invisível são mais íntimas e a sua conexão é a mais evidente. Vemos de maneira mais clara de onde viemos e para onde vamos. Tal é a finalidade essencial dessas manifestações. O que Kardec está falando aqui tem a ver com o conhecimento das coisas e de um mundo, né, que você realmente pesquisa todas as suas faces. Né? Eu não sei se eu vou lembrar o nome dessa pessoa agora. Acho que é Luiz Nachibin, o nome dele. Lembra dele? Ele fazia um programa sobre viagens. Ele viajava para todos os lugares do mundo, todos mesmo, indistintamente, e praticamente por conta própria. Depois ele acabou arrumando, ele filmava, ele editava e ele colocava o filme na televisão, naquela época só tinha televisão, praticamente não tinha internet. Eles vão procurar ele na internet, capaz de ter os filmes dele na internet. E por um canal da Globo na época, Futura, né? Canal Futura na época. E o Luiz, o que ele fazia? Ele era um professor de faculdade, universidade, um garoto extraordinário, um jovem na época, né? E o que ele fazia? Ele ia nos lugares, mas ele não ficava no centro.
da cidade. Por exemplo, se ele visitasse Paris, ele não ia ver Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Champs-Élysées, os museus mais famosos. Não, ele ia na periferia. E na periferia, ele buscava ter conhecimento de como as pessoas realmente viviam. Porque uma coisa é você visitar os pontos turísticos de uma cidade, outra é você conhecer a periferia daquele lugar. Né? É disso que Kardec está falando aqui, quando ele diz que uma entrevista com um espírito não muito evoluído traz tanto ou mais conhecimento para o homem quanto dos espíritos superiores. Porque um espírito não muito evoluído, ele fala da condição dele, como ele desencarnou, como ele se encontra, por que ele se encontra daquela forma, o que ele pensa, o que ele enfrenta, o que ele deixa de enfrentar, o que ele precisa fazer para melhorar a sua condição e assim sucessivamente. É muito interessante isso, porque isso na prática, aqui também, se você quiser conhecer algum lugar, você tem que fazer exatamente isso, para você ter o conhecimento integral. Né? Depois que você conhecer a periferia, aí você pode ir nos pontos turísticos, você sabe se aquilo, qual é o valor exato daquilo. Né? É muito interessante isso, essa abordagem de Kardec, porque isso é verdadeiro mesmo. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau que atingiram, nos ensinam, pois qualquer coisa, mas como eles não são mais ou menos esclarecidos, toca-nos discernir o que há neles de bom ou de mal e extrair as vantagens que possam ter em seus ensinamentos. Todos, quaisquer que sejam, podem ensinar-nos ou nos revelar coisas que ignoramos e que sem eles não saberíamos. É interessante, uma vez o Luiz, ele vai para um país de nômades. Como é que é o nome daquele país? Os caras têm cara meio de japonês, mas eles têm uma complexão física diferente, eu não esqueço o nome agora. Eles são nômades, eles vivem montando barraco. Sabe, viagem com onde? Na Mongólia. Os mongóis, exatamente. E eles têm todo um jeito especial de viver. Ao você entrar na barraca, você tem que ir para o lado direito da barraca e você tem que andar na barraca da direita para a esquerda, sabe? Eles têm toda uma cultura, né? Completamente diferente da nossa, não tem nada a ver com a nossa. O jeito de comer, o jeito de fazer, o jeito de se vestir, o jeito de falar, como se comportar. Quer dizer, ali realmente você conhece como é a cultura daquele país, vivendo com um povo nômade, né? A maneira como eles agem, como eles fazem, exatamente isso que Kardec está falando aqui, em relação aos espíritos. Rodapé de número 59. Os grandes espíritos encarnados são individualidades poderosas sem contradita, mas a ação deles é restrita e necessariamente lenta a propagação de seus ensinamentos. Se um só dentre eles, mesmo que fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, que tivesse vindo, nestes últimos tempos, revelar ao homem o estado do mundo espiritual, quem teria provado a verdade de suas afirmativas nesses tempos de ceticismo? Aliás, Kardec está falando no tempo dele, né? Mas a gente pode trazer isso para os dias de hoje. As pessoas com todas as revelações, com todas as afirmações, com todas as evidências, não acreditam. Não acreditam. Com todas as evidências claras. Teve uma moça aqui reclamando da morte do irmão. Eu conversei com ela, tinha brigado com Deus, não queria mais saber de Deus e tal. Falei para ela, você vai receber a confirmação da existência do Espírito, porque ela não acreditava. Não, o Espírito não existe. Quem garante que ele existe? Falei, você vai receber a confirmação, pode esperar. Né? E um dia, a cunhada vai na casa dela, porque não estava sem coragem de ir, deixou passar um tempo lá, e foi na casa, a esposa da pessoa desencarnada, quem desencarnou, acho que tinha 38 anos de idade, um jovem, e foi na casa, estava só ela, sozinha, e foi pegar coisas dela, da criança, e acabou mexendo nas coisas da pessoa que desencarnou. E começou barulho, coisa se mexer sozinha. Tá?
Eu não falei para você? Ah, eu tinha esquecido. Falei, você tinha esquecido, mas eu não esqueci. Falei para você que você ia ter prova. Mas é quem que você acha que é? Falei, quem você acha que é? Ou as coisas se mexem sozinhas, se movimentam sozinhas, barulho faz porque está fazendo. Você quer mais prova do que isso? E não adiantou. Mesmo assim, com todas as evidências, com tudo que aconteceu, não adiantou. Então, é assim. O ceticismo nas pessoas é uma espécie de doença que vai corroendo a pessoa por dentro. E se ela não reage, como a gente tem que fazer com as doenças, você acaba indo a óbito por conta de uma doença, se você é encarnado, ou ficando estático, se você é um desencarnado. Né? O ceticismo, o orgulho em relação a um ponto de vista, por exemplo, não é tão pernicioso quanto o câncer. Eu estou lendo agora a Revista Espírita de 1875, estudando ela, e tem lá, acho que setembro, outubro de 65, uma lição intitulada O Desencarne de um Inimigo do Espiritismo. E quem desencarna é um abade, que fazia, nas suas homilias lá, falava sempre contra a doutrina espírita. E quem manda para Kardec é essa pessoa que é da mesma cidade do espírito, que não é Paris, é outro lugar. E fala para ele assim, ele não é um inimigo qualquer, ele é uma pessoa muito inteligente, sagaz, perspicaz, e que fala com propriedade. Falava com propriedade nas suas homilias contra a doutrina espírita. E esse abade desencarna. E eles evocam o abade. E depois eu vou, no domingo, a gente pode estudar essa lição, porque é muito interessante e esclarecedor. Eles assim, ele faz a pergunta, e agora? Você desencarnou? Você se defrontou com a realidade do mundo espiritual? Ele falou, de fato, os espíritos existem. É verdadeiro. E eles se comunicam, tanto os bons quanto os maus, é verdadeiro. Mas eu continuo com a minha opinião, o espiritismo vai acabar em breve. Quer dizer, sentou em cima da opinião, sentou em cima da vaidade, do orgulho dele, embora depois você... Hã? Não, não era. Pior é que não era, viu? O pior é que não era. Tá? Ele demonstra que está confuso a respeito da própria opinião. Entendeu? Olha o que é o ceticismo. Olha, e ele fala como dar veracidade para uma doutrina que vai destruir os padres. O padre perde a autoridade, ele perde a posição dele, ele perde a influência, ele perde a importância. Então não se trata da doutrina espírita, trata-se de vaidade, orgulho, prepotência, posição social, financeira, influência política, influência social. Trata-se realmente disso. E a gente vê isso hoje em dia. Acontece a mesma coisa. O espiritismo não é aceito, o espiritismo é combatido veementemente pelos mesmos motivos. Pelos mesmos motivos. Mas isso é bom para a gente, porque isso, no meu caso, me torna mais convicto, cada vez mais, da veracidade dessa doutrina. Não teria ele sido considerado como um sonhador ou um utopista? E mesmo admitindo que ele tivesse sido verdadeiro, de forma absoluta, séculos teriam transcorrido antes que as suas ideias fossem aceitas pelas massas. Deus, em sua sabedoria, não quis que assim acontecesse. Quis que o ensinamento fosse dado pelos próprios espíritos e não pelos encarnados, a fim de convencê-los de sua existência, e que tal tivesse lugar simultaneamente por toda a Terra. Atenção aos espiriteiras que estão nos assistindo. Por toda a Terra. Não é só no Brasil, não, muito pelo contrário, por todo o planeta.
seja para propagar esses ensinamentos mais rapidamente, seja para que se encontrasse na coincidência dos ensinamentos uma prova da verdade, uma vez que cada um tivesse assim os meios de se convencer a si mesmo. Os espíritos não vieram livrar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas. Não lhe trazem nenhuma ciência integralmente formulada. Deixam-no entregue aos seus próprios esforços, naquilo que ele pode encontrar por si mesmo. Tal é o que hoje os espíritas sabem perfeitamente. Já de há muito tempo, a experiência tem demonstrado o erro da opinião que atribuía aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, e que bastaria dirigir-se ao primeiro espírito comunicante para conhecer todas as coisas. Saídos da humanidade, os espíritos são uma de suas faces, tal como sobre a terra, entre eles há superiores e vulgares. Muitos deles, pois, científica e filosoficamente, sabem menos que certos homens. Eles dizem o que sabem, nem menos, nem mais. Tal como entre os homens, os mais adiantados nos podem ensinar acerca de maior número de assuntos, podem dar-nos conselhos mais judiciosos que os atrasados. Pedir conselhos aos espíritos não é dirigir-se às potências sobrenaturais, mas sim a seus guias. Oi? Mas sim a seus iguais. Sim, mas sim a seus iguais. Aquelas mesmas pessoas a quem nos teríamos dirigido em vida, a seus pais, a seus amigos ou indivíduos mais esclarecidos que nós. Eis, pois, o que é importante de persuadir-se, sendo este um ponto ignorado por aqueles que, não havendo estudado o Espiritismo, fazem para si mesmo uma ideia completamente falsa sobre a natureza do mundo dos espíritos e das relações além-túmulo. Qual é, pois, a utilidade dessas manifestações, ou, se assim quisermos, destas revelações, se é que os espíritos não sabem mais do que nós, ou se não nos dizem tudo o que sabem? Em primeiro lugar, como já dissemos, eles se abstêm de nos dar aquilo que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas que não lhes é permitido revelar, porque nosso grau de adiantamento não o comporta. Porém, à parte disso, as condições de sua nova existência ampliam o círculo de suas percepções. Eles veem o que não viam quando estavam sobre a terra. Libertos dos entraves da matéria, dispensados dos cuidados da vida corporal, julgam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, por isso mesmo, de modo mais são. Sua perspicácia abarca um horizonte mais vasto, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se livram dos preconceitos humanos. Como esperar de uma pessoa assim a resposta que você quer para o imediatismo da vida material? Não vai receber nunca. Ele tem um outro ponto de vista. A visão dele é uma visão muito mais ampla das coisas, muito menos sujeita à influência da matéria, né, e aos preconceitos da matéria. É nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corporal, e que seus conselhos podem ser mais judiciosos e mais desinteressados que os dos encarnados, na proporção do seu grau de adiantamento. Por outro lado, o meio no qual eles se encontram lhes permite iniciar-nos nas coisas da vida futura, as quais ignoramos e que não podemos aprender no lugar em que estamos. Até esta data, o homem não havia criado senão hipóteses sobre o futuro. Eis o motivo pelo qual suas crenças a respeito de tal assunto foram divididas em sistemas tão numerosos e tão divergentes,
desde o negativismo até as fantásticas concepções do inferno e do paraíso. Hoje, são as testemunhas oculares, os próprios autores da vida de além-túmulo, que nos vêm dizer o que há ali. E isso, só eles o poderiam fazer. Portanto, estas manifestações serviram para nos fazer conhecer o mundo invisível que nos rodeia e do qual não suspeitávamos. E mesmo este conhecimento isolado seria de uma importância capital se quiséssemos admitir que os espíritos fossem incapazes de nos ensinar mais alguma coisa. Por que ele está fazendo essa afirmação? Parece tão rasa, né? Tão pequena de importância, né? Então, apenas o conhecimento do mundo invisível que nos rodeia já seria suficiente, sem ensinar mais coisa nenhuma? É claro que seria, óbvio que seria, né? Nos mostraria uma coisa que até hoje, mesmo com todos os emissários de Deus, desde Sócrates a Jesus, todos ensinaram a imortalidade da alma, né? E até hoje fizeram bolinho de farinha de trigo com ele, com essas informações, né? Transformaram isso em religião, né? Ao invés de conhecimento, né? E ficam vendendo para o homem empecilhos, problemas, para poder vender facilidade e ganhar dinheiro com isso. Essa é a realidade, né? Então, só o fato do homem, por si só, saber da imortalidade da alma e trabalhar em cima disso pela sua melhoria moral, pela melhoria do seu comportamento, é claro que ele não vai fazer isso numa encarnação, nem em duas, nem em três, ou muitas encarnações, para que se possa fazer isso com qualidade. Mas só isso já é importante, que adquirir esse conhecimento, se livrar de vícios, se livrar do mau comportamento, se livrar de más ideias, procurar controlar as suas ideias para atrair para perto de você os bons espíritos, só isso já é de uma importância capital muito grande. Eu não sei se a gente pode chamar de freio. Eu acho que ter conhecimento é muito mais do que freio. Freio é medo. Muitas vezes as pessoas se freiam por medo. Eu não vou usar, sei lá, tabaco porque eu vou adquirir câncer de pulmão. Não é? Mas espera aí, pô. Porque numa próxima eu posso... Então, mas quem pensa assim é egoísta. Ele tem que pensar assim, eu vou me melhorar para poder melhorar a vida para todo mundo. Esse é o pensamento correto. Tá, problema de cada um vai enxergar conforme a sua maneira de ver as coisas. Cada um vai ver as coisas do seu ponto de vista da maneira que achar melhor. Mas eu acho que a vida, o conhecimento, ele tem que ter o condão de melhorar a vida da coletividade. E não de uma ou duas pessoas, de uma família ou duas. A vida é coletiva, a vida de todo mundo. Mas esse é o correto. Não importa se ninguém pensa assim. Não importa. Não estou atrás do que todo mundo pensa. Eu acho que é isso que a gente aprende com os espíritos. Olha o trabalho que eles tiveram, né, o trabalho que Kardec teve, o empenho que eles tiveram, a seriedade que eles tiveram para revelar tudo isso para o homem, para a gente chegar a essa conclusão. O medo é uma coisa, o saber destrói, a crença destrói o medo. Quem sabe não tem medo, vai ter medo de quê? Medo de Deus? Deus não é para ser temido, Deus é para ser amado. A gente tem que entender que Ele ama a sua criatura, não pune. Quanto mais longe das suas leis, mais problemas você tem. Mas o que é estar longe das suas leis? As leis? É. As leis naturais. Tá. Quanto mais longe Tá. O que são as leis naturais? Se você não tiver essa informação dada pelo doutrina espírita, você vai continuar como essa pessoa que eu citei antes da gente iniciar o nosso vídeo, que eu não vou falar agora, porque isso aqui vai pro ar, certo? E vai buscar, como os antigos buscavam, como lá os hebreus, os judeus, buscavam no tempo deles, entendeu? Falar com Deus. Então, as pessoas estão vivendo como viviam há 2000 anos atrás.
em relação ao pensamento, o mesmo pensamento tacanho, atrasado, egoísta, de 2000 anos atrás, é o mesmo pensamento que movimenta muita gente hoje, em relação ao Criador. E não deve ser esse o pensamento. Não deve, nunca, jamais deve ser esse o pensamento. Então, o conhecimento das leis naturais é fundamental para o homem. Mas como ele conhece essas leis? Qual é a maneira dele conhecer essas leis? Aonde estão essas leis? Não estão nas religiões. Não estão. Estão parte delas nas religiões. Estão parte delas na ciência clássica. Essa é a realidade. E se a religião para na morte, começa no nascimento e para na morte, e o resto? Alguma coisa precisa revelar como o resto funciona. O que acontece antes de encarnar, antes do nascimento, e o que acontece depois do desencarne. Isso é o que realmente interessa. Porque aí é que está a grande realidade do homem, a grande verdade do homem. Viu o que Kardec relata a respeito dos espíritos depois que desencarnam? Ele tem uma visão ampla e geral das coisas, ele muda a sua maneira de enxergar, a sua maneira de ver, a sua maneira de julgar. Olha a diferença do mundo espiritual para o mundo material. É a diferença da água para o vinho. Mas isso leva um tempo. Que tempo? Quando a pessoa desencarna, mas ele estava se referindo naquele ponto aos espíritos sábios, aos homens de gênio. Não é porque uma pessoa é um homem de gênio aqui na Terra que ela vai desencarnar e permanecer como ele era aqui. Pelo contrário. A palavra dele tinha autoridade aqui. Vai ter autoridade, muito mais autoridade depois que ele desencarnar. Porque aí ele tem conhecimento do todo. Aí o seu conhecimento vai ser ampliado pela visão que ele tem do mundo espiritual. É isso que realmente importa. O homem ele tem que deixar o mundo material de lado, dar a devida importância para o mundo material e investir pesadamente no mundo espiritual, pesadamente nos seus bens espirituais. É isso que ele tem que fazer. Enquanto ele investir pesadamente na vida material, e única e exclusivamente na vida material, tentando ser feliz pela aquisição dos bens materiais, ele vai permanecer infeliz, triste, isolado, enfim, com todos os problemas, com toda a problemática humana que a gente conhece. Ele tem que mudar esse foco, mudar esse ponto. Se ele passar a entender que o verdadeiro interesse dele está no mundo espiritual, ele deixa de lado a importância do mundo material e passa a investir aonde realmente há interesse. E não é no mundo material. O mundo material é temporário, e muito temporário. Não está aqui o verdadeiro interesse dele. Realmente, a própria vida prova isso. E eu não estou falando aqui de doutrina espírita. O sujeito está bem, dali a pouco ele vai fazer lá um exame de rotina, descobre um pólipo não sei aonde, um tumor não sei nas quantas, e a vida dele acaba em 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano. É disso que a gente fala. Espera aí, essa vida é muito fugaz, é muito passageira, é muito temporária. Então, o interesse, esse mesmo cara que descobriu um pólipo, um tumor, sei lá o quê, ele vai passar a refletir exatamente nisso. Espera aí, foi tudo que eu fiz até hoje. E todo o meu empenho, todo o meu trabalho, todo o meu sacrifício. E as pessoas que eu amo. E os meus bens. De que vale todos os bens que eu tenho? De que vale os bens materiais? Para que servem? Ele começa a refletir a esse respeito. Porque os bens materiais, eles trazem facilidades. Mas não compram o prazer de uma consciência limpa. A tranquilidade de uma consciência limpa. Uma consciência limpa é comprada com boas ações. E com fé no futuro. Se a pessoa tiver somente bens materiais e não tiver a fé no futuro, ela não tem nada. Consciência limpa e fé no futuro. Essa realmente é a chave da questão. Né? Se ela não tiver isso, se ela tiver só os bens materiais, ela é tão pobre que só tem coisas materiais, só tem dinheiro.
Não é? Essa é a isso que nos remete a reflexão sobre isso que nós estudamos até agora, pelo menos na minha opinião. É a famosa frase, fulano teve tudo, teve tudo, não tem o principal. Não tem o principal, exatamente isso, né? Porque se as pessoas, se você questionar qualquer pessoa sobre se ela perderia tudo aquilo que ela tem com prazer, ou não. É claro que não. Evidentemente que não. Eu lutei por isso, eu trabalhei por isso. Né? O foco aqui no mundo material são as coisas materiais. Isso vale para todo mundo. Né? Vale para todo mundo, porque você trabalha uma vida inteira para você ter, para você conquistar, para você amealhar. Agora, isso não é errado. É legítimo o direito. É legítimo, é seu, você conquistou pelo trabalho, desde que não seja conquistado em detrimento do bem-estar alheio, é seu, é legítimo. E você tem o direito legítimo de defender. Agora, você não pode fazer disso o centro da sua vida. Esse é o problema. Porque muita gente faz disso o centro da sua existência. O foco único da sua existência. Aí que mora o perigo. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue acabar. Estamos aqui, acho que nesse parágrafo, né? Se fordes a um país, não é isso? É isso mesmo. Se fordes a um país que seja novo para vós, recusaríeis as informações do mais humilde camponês que encontrardes? Deixaríeis de interrogá-lo sobre o estado dos caminhos, simplesmente por ele ser um campônio? Certamente não esperareis dele esclarecimentos de alcance muito elevado. Porém, do que esteja em sua esfera, ele poderá, sob certos pontos, vos ensinar melhor do que um sábio, que não conhece de perto o terreno. Podereis deduzir de suas indicações consequências que ele mesmo não poderia alcançar. Porém, ele não terá sido menos um instrumento útil para vossas observações, mesmo que não houvesse servido, senão para vos fazer conhecer os costumes dos camponeses. O mesmo se dá com as nossas relações com os espíritos, entre os quais, mesmo o menor deles, pode servir para nos ensinar alguma coisa. Paramos aqui, deixa eu ver se esse 62 é curto. Não, é comprido. Vamos anotar aqui o parágrafo de número 62, para nós retomarmos na próxima segunda-feira. Hoje é dia 27 do 9 de 21. Bem, alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos encerrar, então? Vamos, então, elevar o nosso pensamento. Vamos mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus, dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos, na companhia dos Espíritos instrutores, para estudar o livro A Gênese. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e dignificar desta forma a vida. Auxilia-nos, Senhor, dá-nos a força e a coragem necessárias para que possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo.
Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.